A intenção com este vídeo é definirmos algumas nomenclaturas e convenções na hora de representarmos sinais, tanto contínuos quanto discretos, bem como apresentar 3 sinais que serão recorrentes nas apresentações e também a propriedade de um deles. Muito bem, começamos com essa transparência em que temos um sinal indicado aqui por essa curva. Nós vamos chamar esse sinal de M de T, ou seja, é um sinal definido ao longo do eixo de tempo contínuo. Isso significa que T é um número real e dizemos que M de T é um sinal contínuo e essa é a sua representação. Com respeito a versões ou a maneira de representar esse sinal em tempo discreto, então existem alternativas várias, ao menos 3 eu quero mencionar aqui. Vamos imaginar que a gente queira representar esse sinal, por exemplo, em alguns valores de tempo apenas, T1, T2 e T3. Suponhamos que T1 esteja aqui, T2 aqui, T3 aqui. Note que o espaçamento aqui não necessariamente precisa ser uniforme, pelo menos por enquanto. Então, esse valor aqui, que é o valor de M de T para T igual a T1, então esse valor aqui pode ser indicado assim, M de T1 é um valor do sinal em instante T1, de forma análoga, esse daqui é o valor do sinal no instante T2 e este valor aqui é o valor do sinal no instante T3. Então, essa sequência MT1, MT2 e MT3 são valores em tempos específicos do sinal M de T. Nós não trabalharemos neste curso com sinais amostrados de forma não uniforme. Tipicamente, nós suporemos que a distância entre quaisquer 2 tempos adjacentes de interesse, então, por exemplo, Tn menos Tn menos 1, isso aqui será constante e igual a um valor fixo T grande, que chamaremos de intervalo de amostragem. Intervalo de amostragem. Muito bem. Então, vamos imaginar que eu tenha definido isso daqui como sendo T. Significa que o próximo valor a ser amostrado seria por aqui, etc. Este valor também poderia ser escrito como M de T, imaginando, por exemplo, que a origem esteja aqui, então 0, aqui T, aqui 2T, aqui 3T. Então, esse valor é M de T, esse valor é igual a M de 2T grande, esse valor aqui, M de 3T grande, etc. Observem que, em todos os casos, seja nessa representação, o argumento do sinal M é um argumento de tempo. Então, esse domínio é domínio de tempo. Pois bem, que outra alternativa a gente tem para representar sinal discreto além dessa e além dessa? Então, a alternativa está aqui no gráfico da direita. E nesta alternativa, o eixo do domínio só é definido para valores inteiros. No caso aqui, vou utilizar a letra K. Alguns autores utilizam a letra N. Mas o fato é que K só pode ser inteiro. Pode ser negativo, mas precisa ser inteiro. Significa que o sinal
aqui só tem valor nos instantes 1, 2, 3, etc. E esse domínio agora não mais tem a unidade de tempo. Ela não tem unidade que tem esse domínio daqui. Por exemplo, isso aqui poderia ser 2 segundos. Se t 2 segundos, m de 2t é m nos 4 segundos. M de 3t é m nos 6 segundos e assim sucessivamente. Aqui, esse eixo ele é adimensional. Tá? Então, é o tempo de, por exemplo, é o eixo de amostras. Então, simplesmente esse valor, que é o m de 3, né? Ou, em outras palavras, podemos dizer que ele é m de k para k igual a 3. Ele é interpretado como o terceiro valor dessa sequência m de k. Então, aqui temos m de t, aqui temos um sinal geral mk, em que o argumento só pode assumir valores inteiros. Então, aqui temos à esquerda, né, m de t um sinal contínuo, aqui à direita um sinal m de k discreto. Observe que m de t grande, m de 2t, m de 3t, ou seja, m de nt, em que n é um número inteiro, também é um sinal discreto. Ao longo dos próximos vídeos, trataremos de problemas que envolvem essa representação e essa representação. Elas são equivalentes. A principal diferença, entretanto, é que o argumento, o domínio nesse sinal é tempo e nesse sinal é adimensional. O primeiro sinal que queremos rever é chamado de função de degrau unitário. Ele foi proposto por Oliver Heaviside, um engenheiro eletricista sem formação convencional. Os físicos chamam essa função de degrau unitário, chamam ela de função de Heaviside, em homenagem ao seu criador. Muito bem. Temos a versão da função degrau unitário em tempo contínuo à esquerda, em tempo discreto à direita. Usaremos a simbologia proposta pelo Heaviside, que é um 1 em negrito de t, indicando que o sinal é em tempo contínuo, 1 em negrito de k, indicando que o tempo é discreto. E ela é definida dessa maneira. Vamos traduzir isso aqui num gráfico. Isso aqui diz que a função ela é zero para todo valor de t menor do que zero. Então, se esse eixo for um eixo t, um número real, para todo valor abaixo de zero, a função é zero. Então, temos essa parte do gráfico. E para todo valor de t maior ou igual a zero, essa função assume o valor unitário, em que aqui eu estou indicando a amplitude do sinal. Equivalentemente, aqui no caso discreto, temos zero, mas agora esse eixo só pode ser representado em valores discretos, então menos 1, menos 2, menos 3, etc. No instante 0, 1, no 1, 1, no 2, 1, no 3, 1, etc. Então, aqui temos o degrau unitário em tempo contínuo, aqui o degrau unitário em tempo discreto. Outra função que será útil principalmente no início do curso é essa função sinc, que ela tem essa forma ondulatória de amplitudes cada vez mais baixas à medida que nos aproximamos do mais e do menos infinito. É uma função simétrica, com simetria par, e ela é definida da seguinte maneira. Então, a função sinc de θ é seno
de π θ sobre π θ, em que π, obviamente, é constante e θ é uma variável real, que pode assumir valores de menos infinito a infinito. O terceiro sinal é o sinal função entre aspas impulso unitário. E aqui nós vamos fazer ao contrário do que fizemos com o degrau. Vou primeiro mostrar o desenho da assim chamada função e depois nós vamos tentar escrever a expressão para ela. A função impulso unitário, no caso contínuo, está representada aqui à esquerda. Ela é indicada pela letra grega delta e como foi proposta pelo Paul Dirac, então é comum chamar isso aqui do delta de Dirac. Essa função ela é zero até esse instante, aqui amplitude infinita, mas área unitária, e é isso que está indicado pelo 1, a amplitude infinita está indicada pela seta, e depois, logo a seguir, continua em zero. Ora, isso não é exatamente uma função, por isso que aqui representei isso entre aspas. Isto os matemáticos muitas vezes chamam de distribuição. Agora, como é que nós podemos, que expressões matemáticas podemos utilizar para descrever esta função que chamaríamos do impulso unitário? Muito bem, uma coisa é dizer que delta de t, essa é a parte mais fácil, ela é zero para todo t diferente de zero. Okay? Agora a pergunta é, e para t igual a zero? Para t igual a zero ela tem amplitude infinita, mas área unitária. Então dizemos que se tomarmos a área, aqui eu posso pegar de menos infinito a infinito, ou de menos um épsilon a um épsilon da função delta de Dirac, dt, isso daqui é 1. Então é assim que definimos a função impulso unitário para o caso contínuo. Para o caso discreto, é mais simples, porque aí é uma função mesmo, e o delta, também utilizamos delta aqui, mas um delta de k. K, um número inteiro. O delta, no caso discreto, foi proposto por esse alemão, Leopold Kronecker, e, portanto, o delta é conhecido como delta de Kronecker. Então, a função impulso unitário para o caso discreto é o delta de Kronecker. E aqui é claramente uma definição simples, porque o delta de Kronecker é zero para todo k diferente de zero e é 1 para k igual a zero. Encerraremos descrevendo a propriedade de amostragem da função impulso ou a propriedade de peneiramento. Então, temos o impulso unitário, caso contínuo aqui, uma função ou um sinal em tempo contínuo, m de t, e queremos estudar ou ver que propriedade é essa. A primeira coisa vamos trasladar suponhamos que o zero seja aqui. Então, esse impulso está aqui, quero trasladá-lo para uma posição, digamos, t0. Quero colocar esse impulso aqui, ainda com área 1. Como é que eu descrevo este sinal? Este sinal é o delta deslocado à direita de t0. Okay? Então, a propriedade de peneiramento nos dará uma resposta para a seguinte questão. Qual é o resultado do produto dessas duas funções? Ou seja, esse impulso deslocado vezes o sinal contínuo. Então, a pergunta é, o que é isso? Okay? Muito bem. Do ponto de vista geométrico,
uma coisa a gente sabe. Como o sinal impulso unitário é zero para cá e para cá, qualquer produto por zero é zero. Portanto, o resultado será zero para cá e para cá. A pergunta é o que ocorre aqui, né? E o que essa propriedade diz é que o resultado é um impulso nesta posição, ou seja, na posição T0, com amplitude, ou melhor, amplitude vai ser infinita. Então, com peso igual ao valor desta função nesse instante, ou seja, m de T0. Então, recapitulando, o produto de um impulso por um sinal é um outro impulso na posição do impulso original, com peso igual ao valor do sinal na localização do impulso, indicado aqui por mt0. A resposta é isso daqui. E esta igualdade, então já não temos dúvidas do que seja, e essa igualdade é conhecida como a propriedade de amostragem do impulso, que utilizaremos extensivamente em alguns vídeos futuros.